Cadê você? Fala, Lucas. Querendo saber o quê? Deixa eu esperar você escrever. Eu poder. Ih, deixa eu até abrir o chat. Pois é, se matou, acredita? Hitler se matou, né, para entrar para a história, né, para não ser pego. Mas esse assunto, então, assim, é aquilo. Então, Miguel, é aquilo, né? Assim como outros, né, outros acontecimentos históricos, ficou meio que essa dúvida, né, essa hipótese levantada, né? A questão do Hitler também houve essa hipótese, igual do suicídio de Getúlio Vargas também, né? Há todo um envolvimento, uma polêmica, uma história B, né, que surge nesses grandes nomes, né? Mas isso é de praxe. Ano que vem, a gente vai tratar sobre isso, o nazismo e o fascismo, tá? A gente até procura ver essas curiosidades, esses detalhes da história dessas personalidades. É assunto do ano que vem, senhores. Vamos ter que aguardar um pouquinho. Escuta, vamos lá para a correção, então? Então, ó, abra um livro aí, por favor, na página 304, que foi o que eu passei para casa para vocês, não foi isso? Confere aí para mim, foi, né? Eu anotei aqui direitinho. Deixa eu ver se eu botei aqui na página certa, aqui no livro digital, está certinho também. Que aí eu vou apresentar a tela, tá? Para a gente poder conferir. Vou esperar um pouquinho vocês aí abrirem a página. Professora, Oi, se a não. gente fosse falar de ter uma futura revolução tecnológica aqui no Brasil, daria, tipo, como eu posso falar, essa revolução tecnológica seria para diminuir o preço do painel de solar, essas coisas assim, que hoje precisa de muitas melhorias. Na Daria verdade, certo? Professor, Oi, Lucas. sim. Eu até esqueci de falar, Isaac mandou avisar que ele não vai poder vir para as aulas hoje, não. Ixi, Maria, Senhor, esse seu Isaac tá que tá, hein? Mas escuta, Miguel, quando a gente fala revolução, mas para deixar, vou anotar aqui. Quando a gente fala revolução, nesse caso, é uma grande transformação, tá? Nós já tivemos a terceira revolução industrial, né? Que vem a ser o quê? Né? Essa entrada desses novos meios de comunicação que hoje são utilizados, como a internet, computador. Isso é uma revolução tecnológica, né? Esse grande avanço tecnológico. Então, no sentido da indústria, quando a gente fala revolução, é uma grande transformação que mexe na sociedade, na economia, na política, e no caso nós já tivemos até, né? Que são aí a internet, né? Que é a internet. Então, vamos lá? Então, ó, página 304. Mas hoje poderia ter uma revolução industrial, quer dizer, tecnológica. Sempre tem a evolução, né? Nós estamos evoluindo cada vez mais, né? Pode ser que surjam aí mais novidades ainda. Aí a gente entra com esse nome, revolução. Revolução industrial, revolução tecnológica. E é essa mudança, né? Essa transformação, esse avanço. A gente sempre pode ter, né? Sempre terá essa chance. Então, vamos lá, meus amores. Abra um livro aí, página 304. Vou apresentar aqui a nossa telinha. A suástica não pode ser utilizada, é proibida. É, pode ser proibido, cara. Pois é. Você na tua casa, leva aquilo Ah, ali, vai tomar uma dura. por isso que eu falei que não pode. Ó, vamos lá, crianças, amores. 304, tá? Então, ó, número 4 aí é o primeiro. Ih, peraí que eu vou ter que voltar que tá pedindo alguém para entrar. Calma aí. Pronto, Tainá, bom dia, amor. Então, ó, 304, confere aí para mim. A 304, ih, Jesus, calma aí, tem outro. Pedro, bom dia, amor. Vamos fazer a correção agora da página 304 do nosso livro. Quem não abriu, abra aí, por favor. Então, ó, tá aqui, tá?
o número 4 está pedindo, né, para você colocar em ordem os acontecimentos que ocasionaram a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então, qual é a ordem desses acontecimentos? Então, já está aí numerado direitinho, ó. Primeiro acontecimento, conflitos militares entre o governo do rei Carlos I e o parlamento. Segundo acontecimento, execução do rei Carlos I. Terceiro, governo de Oliver Cromwell. Quarto, Jaime II tenta restabelecer a monarquia. Quinto, Guilherme de Orange é colocado no poder. E sexto, aprovação da Declaração de Direitos. Então, ficou da seguinte forma: 6, 5, 2, 3, 1 e 4. Conferem aí, por favor. Um momentinho, professora. Enfim. Quem não abriu o livro, abra. Confere aí a página 304. Então, Oi. Foi aí? Então vamos para o próximo. Letrinha B. Tinha alguém lá? Não? Oi, perdão. não. Então tá bom. Letrinha B, até aumentei aqui, ó. Qual, desculpa, agora escreva qual foi a primeira consequência política desse processo histórico na Inglaterra. Então, aqui está falando consequência no sentido relacionado ao quê? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, tá? Quais foram as consequências? Tem alguém com o microfone ligado? Fecha aí para mim, por favor. Tia, qual é a página? 304. 304. Quer que eu volte aqui na letrinha A da 4? Pode ser, tia, calma, deixa eu achar que é Não 300. Não tem problema não, vou voltar aqui então, hein? Peraí. Ó, voltei aqui na sequência certinho. Olha a sequência. Confere aí. 6, 5, 2, 3, 1 e 4. Era para colocar os fatos em ordem. Pronto, tia. Foi? Obrigado. Nada, meu amor. Agora a letrinha B. Para escrever a principal consequência, né, da Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Então, ó, a principal consequência política das revoluções inglesas foi a ascensão da burguesia ao poder e o fim do absolutismo, por causa do estabelecimento do regime de governo da monarquia constitucional. Então, a principal consequência dessas duas revoluções foi a ascensão, o crescimento de poder da burguesia e o fim do absolutismo. Olha, resposta importantíssima essa aqui, tá? Não deixem de colocar aí no livro de vocês. Se você fez, confere para ver se está bacana. Às vezes, você colocou de um jeito diferente, mas a mesma coisa, então não tem problema nenhum, tá? Se você não fez, anota. É importantíssima essa resposta. Muito importante mesmo. Então, as revoluções fizeram acontecer o quê? Né? A ascensão da burguesia ao poder, então a tomada de poder da burguesia e o fim do absolutismo. Foi estabelecido a monarquia constitucional, né? Isso quer dizer o quê? O poder nas mãos do primeiro-ministro.
como até hoje nós temos lá o monarca, nós temos lá o rei, a rainha, mas, né, ele não governa o Estado. Ele é uma figura representativa da monarquia e quem governa o Estado é o primeiro-ministro. Então, anotem aí a resposta número 4. Resposta importantíssima. Posso ir para o número 5, para a próxima? Espera só um pouquinho. Espero. Pode ir. Número 5. O Iluminismo, como movimento intelectual, reuniu pensadores que abordaram a política, a organização social e a natureza de formas distintas. Podemos, no entanto, encontrar um conjunto de princípios comuns que dão identidade ao pensamento iluminista europeu do século XVIII. Sobre esse movimento, analise as alternativas abaixo. Aí nós temos aí, né, as alternativas, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, são corretas apenas afirmativas 1 e 3. Então, letrinha D, somente a 1 e a 3 estão corretas. Marca um xizinho aí, confere para ver se vocês fizeram direitinho. E encerramos, né? Aqui é o nosso próximo assunto. Nós iremos ver daqui a pouquinho. Agora, para a gente poder relembrar o que foi dito sobre as revoluções inglesas, né? Como eu falei para vocês, eu separei aqui o videozinho, né, do mapa mental trabalhado no Descomplica. Ele vai relembrando tudo que nós já vimos, né, naquelas semanas antes do nosso feriadão, né? A gente trabalhou sobre as revoluções inglesas, se eu não me engano, por 2 semanas, que eu vim falando sobre elas. Então, a gente vai ver o videozinho para poder recapitular tudo que foi dito na sala de aula, rever outros pontos que, porventura, pode ser que não tenha aí aparecido, né? Então, a gente vai aproveitar e vai ver também no videozinho. Então, ó, fiquem atentos, tá? É um videozinho curto, mas muito bacana para a gente poder fixar e relembrar o assunto, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui a apresentação dele. Descomplica sobre as revoluções inglesas. Lembrando que ele faz um mapinha mental depois, tá? Se vocês quiserem anotar um esqueminha, ver com calma,
se acha facilmente no YouTube. O Descomplica, é só botar o nome do conteúdo, do assunto. Então, ó, tá aqui, tá aparecendo para vocês? Fala para mim. Tá sim. Tá? Então, ó, Revoluções Inglesas, tá? Vou iniciar aqui, hein? Se tiver muito alto, coisa do tipo, vocês me avisam. Então, vamos lá? A Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e a filha dele, a rainha Elizabeth I, que foram os dois principais monarcas Tudor. Nesse período, aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais, muitas das quais tinham pertencido à Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos, que por sua vez eram vendidos aos burgueses e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção. E estimularam a criação de ovelhas, expulsando os camponeses e provocando um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período da dinastia Tudor chegou ao fim e, em seu lugar, assumiram os Stuart, que foram o pontapé inicial para o nosso assunto desse mapa mental, as revoluções inglesas. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I. Ele esteve no trono de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime passou a ser frear esse avanço. Para isso, foram tomadas algumas medidas, entre elas o aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos, que era a religião seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. E o Carlos I governou de 1625 até 1649. Esse novo rei tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas ele não tinha a mesma moral. Ele tentou aumentar novamente os impostos para arcar com os custos de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia, mas o parlamento burguês não aceitou, como vinha aceitando, e foi aí que começou a chamada Guerra Civil, ou Revolução Puritana. A guerra entre o parlamento burguês puritano e a coroa se estendeu de 1640 até 1649, quase uma década de guerra civil. Ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, guarda esse nome porque ele é muito importante, um líder puritano, convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Model Army, também conhecido como Exército de Novo Tipo em português. O exército ficou também conhecido como Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas, que era um tipo comum, né, de adereço da nobreza. Nesse contexto, destacaram-se os diggers e os levelers, os cavadores e os niveladores, que se caracterizavam por sua radicalidade política. No caso dos diggers, os cavadores, o ideal era a reforma agrária. Já os levelers, os niveladores, levantavam a bandeira da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, né, o sufrágio universal. Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e a Guerra Civil terminou em 1649 com o rei Carlos I decapitado, perdeu a cabeça e proclamou-se a República nesse mesmo ano de 1649. O Cromwell, como grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça. E ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os Diggers e os Levelers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell e, antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que era o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuart. Em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono, prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos,
se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. Mas a história se repete, e de novo, o parlamento foi rápido, em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem morte. A estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha Maria II era casada com Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era de que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis. E ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Essa talvez seja a parte mais importante do nosso conteúdo, que foi o grande significado dessa revolução. Ela marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão política da burguesia. E a burguesia, agora com o poder político, vai levar à frente a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra foi a pioneira, justamente por ter sido o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. Pronto, isso é tudo por hoje. Não se esqueça que você pode baixar esse mapa lindão que a gente construiu juntos, clicando no link que fica aqui na bio. E além disso, temos um cupomzinho para você assinar o nosso curso com desconto especial. Então valeu, Bem bacana, né? Então, ó, esse mapa mental, com essa explicação, né, o Descomplica, é muito interessante, porque ele nos recapitulou tudo que a gente viu sobre as revoluções inglesas. E ele deu aí um ponto final extremamente importante, que é exatamente a questão que nós corrigimos no livro, tá? É a consequência das revoluções inglesas, que foi a ascensão da burguesia e o fim da monarquia absolutista, aonde foi implantada a monarquia parlamentar. Gente, isso é importantíssimo, isso é questão de prova, tá? Por isso que eu falei que é extremamente importante vocês terem anotado aquela resposta. Aqui, eu vou botar até aqui no chat, para quem quiser, né? Para depois vocês olharem lá o Descomplica sobre as revoluções inglesas. Lembrando, né, que o Descomplica tem sobre qualquer conteúdo. Então, assim, é muito bacana vê-lo para poder, né, fixar o assunto. Calma aí. Soltar a ovelha. Então, ó, vou até botar aqui. Gente, eu estou falando com o microfone fechado. Vocês nem me avisaram. Fechou agora? Então, ó, botei aqui no chat o site, né? O link do Descomplica. Lembrando, vou voltar até a falar o que eu tinha falado. Lembrando que o Descomplica, ele faz um resumão, né, de todos os pontos importantes sobre um determinado assunto, determinado conteúdo. Vocês podem olhar o Descomplica para qualquer tipo de assunto. Bem, Miguel já tem aí, né, o hábito de fazer isso. É muito bacana, é muito interessante, porque ele fixa o que já foi falado, ao mesmo tempo, ele, no caso, fixa e revisa, tá? Esse, então, né, do Revoluções Inglesas, eu achei ótimo, né? Abaixa o mapa, isso, maravilhoso. Eu achei ótimo, porque ele permitiu a você, ele nos permitiu a ver o verdadeiro sentido, no caso aí, né, chegar no ponto exato das revoluções inglesas, que foi a ascensão da burguesia, a derrubada da monarquia absolutista, com a implantação da monarquia parlamentar, tá? Essa foi a consequência principal das revoluções inglesas, tá? Então, sempre que tiver um assunto, seja de história ou qualquer outra disciplina, crie um hábito de fazer um mapa mental, tá? E crie até o hábito mesmo, até de você pesquisar, porque você já deixa anotado, já deixa bonitinho, porque
ajuda muito a estudar, muito mesmo, tá bom? Então, ó, revisamos aí, fechamos esse nosso assunto, né? As revoluções inglesas, que nós já vimos tratando já aí algumas semanas. Lembrando que esse assunto foi aí após o iluminismo, né? Então, nós já vimos o antigo regime, já vimos o iluminismo, fechamos agora a Revolução Inglesa e vamos para a Revolução Industrial. Vocês viram muito bem aí que as revoluções inglesas favoreceu a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial, né? Quando eu falo pioneira, eu falo o quê? Eu quero dizer o quê? A primeira, né? A primeira a implantar a utilização de máquinas, de fábricas. A primeira a fazer a substituição da manufatura, do artesanato, para a maquinofatura, para o uso de máquinas, tá? Então, nós iremos já iniciar, portanto, já com essa deixa aí das revoluções inglesas, o nosso novo assunto, a Revolução Industrial. Deixa eu até conferir aqui o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 2. É o capítulo 2 ainda, né? Bom dia, professora Paula. Oi, tio Gil, bom Posso dia. te atrapalhar rapidinho aí, enquanto você acerta o capítulo? É o capítulo 2, tá bom? Tenho certeza que é o capítulo 2. Pois é. Pode Galerinha, bom dia. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Eu estou puxando os relatórios na plataforma, tem uma galera que não me entregou a avaliação ainda. As avaliações estarão disponíveis até quinta-feira na plataforma. Vou falar o nome de cada um que ainda precisa fazer. Quem eu não falar o nome é porque já está tudo ok, tá bom? Então vamos lá. Ana Carolina Busson tem que fazer ciências, apenas ciências. Ô, Tá? O professor, restante tudo ok. tio Gilbert, eu fiz ciências. Então, não chegou pra gente, amor. Pode ter ocorrido um problema na internet, na hora do envio, aí não chegou, entendeu? Aí você faz novamente para mim, por favor. Tá bom. Bom, obrigado. Ana Gabriela Pérez, também só falta ciências. Escutou, Ana? Valeu. Angelina Duarte, somente ciências. Angelina também tá aí. Dá um salve para mim aí, Angelina. Valeu. Gabriela Bezerra, falta em inglês, redação e matemática. Gabriela, tá por aí, Gabriela? Então, Angelina, eu tô lendo aqui que você mandou. Pode ter ocorrido igual aconteceu com a colega. Problema na internet. Aí na hora de enviar, acaba não chegando. Que a gente puxa esse relatório todos os dias, todas as avaliações. Até hoje não chegou. Então é mais prático refazer, por favor, tá bom, amiga? Para não ficar com zero. Gabi, até quinta, tá? Vai fazendo devagarzinho, uma de cada vez e arrepia logo tudo. Obrigado. Isaac Salles está por aí? Não estou vendo aqui na lista, não. Gilbert, ele não tá. Não está? Beleza. Quem tem o contato dele? Quem pode fazer esse favor de avisá-lo? Eu tenho. Yasmin Rocha, Eu posso, tio. Anota então aí o que tem que avisar ele. Ele tem que fazer redação, geometria, matemática e português. A avisar o aluno Isaac que ele tem que entrar na plataforma urgente até quinta-feira para fazer as avaliações que faltam. Redação, geografia, geometria e português. Matemática e português. Redação, geometria, matemática e português. Ok? Você avisa para mim, Yasmin. Ok, Gilbert, já avisei. Valeu, obrigado. Valeu, professora. Boa aula. Segue no capítulo 2. Pode deixar. Então, olha só, crianças. Aí, como nós vimos, né, lá no desfecho das revoluções inglesas,
Deixa eu voltar rapidinho. Antes da Revolução Inglesa, faltou um aí da 82, Cauã Max Maia. Tá por aí também? Não? Tá não, tio, mas já avisei ele. Anota Ele aí tem para que mim, fazer um então. bagulho Cauã tem que importante. fazer redação e geometria. Tá, Tá bom, ok. meu amigo? Tá. Valeu, valeu. Agora fechou. Valeu, professora. Agora Desculpa vou. aí. Não, imagina, tio Gil. Então, o que acontece, né? Essa ascensão da burguesia, essa tomada de poder pelos burgueses, contribuiu, auxiliou, favoreceu que a Inglaterra fosse a pioneira da Revolução Industrial. Por que ela contribuiu? Porque os burgueses incentivaram, né, essa entrada das indústrias, não só na Inglaterra, mas principalmente depois com o objetivo de expandir esse evento tecnológico, de expandir esse seu trabalho, né, em cima das indústrias. Além da ascensão da burguesia no poder, o que favoreceu também a Inglaterra ser a pioneira, ser a primeira na Revolução Industrial, foi o dinheiro em caixa, né? Foi aí o apoio da burguesia, como eu falei, mas também foi por ter capital em caixa para investir nessa nova forma de produção, esse novo jeito de produzir, né? Lembrando, eu até falei isso com o Miguel quando ele perguntou sobre o avanço tecnológico, que a revolução industrial, quando a gente fala essa palavra revolução, a gente tende a pensar no movimento de disputa, de luta, de guerra. Nesse caso, não tem a ver com confronto especificamente, mas sim com transformação. Então, quando eu escuto essa palavra, revolução industrial, eu tenho que pensar no seguinte: numa transformação social, transformação. Só um minutinho, Miguel, rapidinho. Uma transformação social, uma transformação política e econômica. A revolução industrial é nesse sentido. Fala agora. Oi, Miguel. Professor, acho que ele caiu. Ixi, Maria. Ele saiu. Então, deixa ele voltar, tá? Então, revolução industrial vem no sentido de transformação, tá? Quando eu falo essa palavra, a princípio aí é no sentido de transformar a sociedade, transformação da política, transformação dos meios de comunicação, tá? Isso aí nos faz pensar, nos leva aí à questão da revolução industrial. Claro que revolução em outros parâmetros aí tem a ver com confronto, com disputa. No caso da industrial, a princípio, nesse meio, nessa introdução de transformação. Isso não quer dizer que na Revolução Industrial não teve confronto. Teve sim, tá? Mas o termo Revolução Industrial nos remete a uma transformação, tá bom? Miguel tá indo e voltando, coitado. A internet dele tá ruim. Eu ia escutá-lo novamente, mas tem que esperar ele conseguir estabilizar. Eu vou até esperar um pouquinho para ver se ele consegue, porque eu quero passar até antes de fazer até antes de fazer a nossa leitura de slide, né, as nossas anotações, eu ia botar aqui um videozinho bem curtinho falando sobre a Revolução Industrial. Seria bacana se ele tivesse aqui presente. Ele voltou, tio. Voltou, conseguiu? Fala aí, Miguel, o que você estava falando, que não deu para escutar, que você caiu na hora. Miguel? Não? Não? Então vamos lá, hein? Então, ó, eu achei aqui um videozinho curto, tá? Sobre aí a Revolução Industrial. Esse videozinho que nós iremos ver agora é um videozinho curto, que ele vai ser utilizado aí por mim como uma introdução do assunto, tá? Porque eu vou fazer a leitura de slide, vocês vão fazer a anotação. Eu também separei um outro vídeo sobre o assunto, tá bom? Então, esse videozinho que é curtinho, é só para fazer uma introdução sobre o nosso novo assunto do capítulo 2, Revolução Industrial. Tudo ok aí? Todo mundo me escutando? Tudo certinho? Você também, Miguel? Tudo certo? Então, posso? Então, ó, vou colocar aqui, apresentar o nosso videozinho curtinho sobre a Revolução Industrial.
Será um videozinho aí só de apresentação do assunto, que fala sobre a sociedade industrial, tá? Para depois a gente inserir aí, falar ainda mais um pouquinho sobre o assuntinho aí, o nosso primeiro capítulo, nosso segundo capítulo. Então, ó, vou apresentar. Tá aparecendo aí para vocês? Está. Tá? Então, ó, lembrando, esse videozinho é um videozinho bem curtinho mesmo. É só para fazer a apresentação do nosso tema, tá? Ele fala especificamente sobre a sociedade industrial. Então, vamos lá, vou iniciar, hein? O smartphone é uma tecnologia muito recente. A maior parte da história não contou com um aparelho tão versátil e dinâmico para nos informar dos acontecimentos recentes e vasculhar o passado. Para recompor um retrato de outra época, precisamos recorrer a todo tipo de informação disponível. Sendo assim, por que não consultar os livros de um grande contador de histórias como o britânico Charles Dickens? Seus livros dão detalhes importantes sobre como viviam, pensavam e agiam as pessoas na Inglaterra durante a Revolução Industrial, um período turbulento e de muitas mudanças devido às novas tecnologias. Com a mecanização do trabalho no campo nesse período, muitos trabalhadores rurais partiram em busca de melhores oportunidades nas cidades. Estas, por sua vez, acabaram recebendo mais gente do que conseguiam comportar, o que resultou em péssimas condições de moradia e insalubridade. Nessa época, as condições de trabalho nas fábricas eram ainda piores. Não havia leis que garantiam direitos aos trabalhadores. O ambiente de trabalho era um lugar extremamente perigoso e as longas jornadas apresentavam perigo ainda maior. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, mas recebiam salários menores. As crianças, por sua vez, trabalhavam tanto quanto os demais, ganhavam menos e eram forçadas a arriscar-se por entre as máquinas, o que provocava acidentes graves. Essa situação fez com que as pessoas exigissem mudanças e, assim, a partir de suas reivindicações, surgiram os sindicatos. Alguns trabalhadores, por acreditarem que eram necessárias ações violentas, invadiam fábricas e destruíam máquinas, como fizeram vários grupos que se autodenominavam ludistas. Para eles, a melhor forma de chamar a atenção da sociedade para os problemas que viviam era destruindo as máquinas dos patrões. Quando criança, o escritor Charles Dickens também trabalhou em fábricas para ajudar no sustento da família. Essa experiência o marcou tanto que, quando se tornou escritor, usou suas lembranças para escrever histórias fictícias. Por toda a sua obra, é possível perceber um retrato da vida e do pensamento vigentes durante o período da Revolução Industrial. Então, olha só, nós vimos aqui, nesse videozinho de introdução sobre o nosso assunto, que a Revolução Industrial, ela não só marcou época devido aí à transformação, como eu falei para vocês, da sociedade, a transformação nos meios de comunicação, nos meios de transporte, na política, na economia, enfim, né? A Revolução Industrial, ela, de fato, revolucionou todo um ambiente, todo um costume de época, né? Por quê? Por que ela transformou tanto assim? Porque se era de costume produzir algo de uma forma, e por conta do avanço tecnológico, se passou a produzir, a transportar de forma diferente, né? Utilizando aí as máquinas e também depois uma organização das fábricas. Esse videozinho de apresentação, ele não só mostra essa transformação no modo de produzir, no modo de se comportar, como também ele deixa bem claro como é que a população, como é que a sociedade foi extremamente explorada, né? O trabalho passou a ser muito mais constante, muito mais intensivo, muito mais cobrado, muito mais, como é que eu vou falar?
como é que eu vou deixar de uma forma bem clara? É distribuído em etapas em cima da sociedade, porque o intuito passou a ser produzir e vender cada vez mais. Então, a Revolução Industrial, ela transformou não só a forma de produzir algo, como também ela transformou todo um comportamento social, como ela modificou todo um comportamento social, né? Toda uma forma de viver das pessoas daquela época, tá? Vimos também no videozinho que o trabalho era extremamente explorado. Lembrando que antes da Revolução Industrial acontecer, as coisas eram produzidas de forma artesanal. Então, o artesão, ele produzia sua mercadoria de forma única, né? Com etapas muito mais longas, né? E todas essas etapas controladas por ele, o artesão. Então, quando ele ia produzir aí uma camisa, quando ele ia produzir aí uma bola, tudo era feito no seu tempo, né? No tempo do artesão. Não havia uma produção em alta escala, uma exigência de produção constante, né? Mercadorias em grande volume. Não, as coisas eram feitas com muito mais calma, no seu tempo. E aí, com a vinda das máquinas, que a princípio utilizavam também a força humana, né? Depois passaram a ser movidas através do vapor, essa produção começou a ser feita em alta escala. O intuito passou a ser produzir cada vez mais. Então, esse artesão, ele deixou de ter controle sobre todas as etapas. Na verdade, o artesão passou a vender a sua força de trabalho, que é o que nós vimos lá no vídeo, né? O artesão se transformou em um operariado, em um trabalhador. Então, ele deixa aí de produzir no seu ambiente familiar e passa a produzir, né, nas fábricas. A princípio, essa etapa ela é feita com bastante calma, né? Ele passa a utilizar em uma organização ainda menor, no ambiente familiar, utilizando máquinas com força humana, né? Mas fabricando produtos de uma forma cada vez mais rápida, em maior quantidade. E depois esse artesão deixa esse ambiente familiar organizado e passa a trabalhar nas fábricas. Então, na nossa próxima aula, e vai ser aí depois do intervalo, eu vou apresentar o slide para vocês, onde eu vou passar essa etapa por etapa, essa explicação bem com calma, bem distinta sobre a Revolução Industrial, o seu início, como é que foi o desenvolvimento, como é que foi o progresso da Revolução Industrial, né? Como é que ela foi alcançando cada vez mais áreas da sociedade e modificando cada vez mais o ambiente das pessoas, tá? O slide eu vou apresentar mostrando cada etapa desse acontecimento, lembrando que nós iremos fazer anotação também, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar com esse assunto e vamos fazer anotação, tá? Tudo tranquilo? Então, o nosso assunto de hoje, nós iremos iniciar hoje, Revolução Industrial, que foi um movimento que transformou, que modificou a sociedade. Como eu falei, quando a gente fala esse título, Revolução Industrial, eu tenho que pensar, a princípio, em transformação, né, em avanço. Claro que dentro dessa Revolução Industrial também teve aí movimentos contra, né, esse novo modelo de vida. Também envolve aí contestação, tá? Então, já são 9h10, já deu nosso tempinho. Na nossa segundo tempo, na nossa segunda aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto e estejam aí com um caderninho perto de vocês, tá? Que nós iremos também fazer anotações, tá bom? Tudo bem por aí?